Agora a gente vai falar sobre economia. Nesta semana, o governo anunciou a contenção de pouco mais de 31 bilhões de reais no orçamento e o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Horas depois recuou em parte dessa medida do IOF por conta da reação negativa do mercado. Vou chamar quem entende do assunto. A gente conversa agora com Marcos Pereira, sócio da WMS Capital. Moreira, desculpa. Mil desculpas. Obrigada por estar conosco, Marcos. Gostaria de saber, primeiro, assim, como é que fica a imagem do ministro da Fazenda, do Ministério da Fazenda, do governo brasileiro, diante também, né, dessa reação negativa. Boa tarde para você, Marcos Moreira. Olá, boa tarde a todo o time da CNN Brasil. Bom, mais uma lambança, né, do ministro da Fazenda, infelizmente. Então, no passado muito recente, o que aconteceu essa semana nos recorda do anúncio de contenção de gastos que foi anunciado lá em dezembro, que nós tivemos mais um problema de credibilidade para o nosso país. Então, efetivamente, esse é um problema que, apesar de terem anunciado logo na sequência, né, a revogação de algumas mudanças no IOF, isso fere a credibilidade do nosso país e, infelizmente, pode deteriorar ainda mais os ativos brasileiros que já vêm sendo penalizados, fortemente penalizados, ao longo dos últimos anos. Vale lembrar que essa medida do IOF ela veio anunciada logo na sequência, né, de um contingenciamento no orçamento após uma revisão bimestral, né, nas projeções do andamento do orçamento, tanto sob a ótica de receita quanto também sobre despesa. Veio em um primeiro momento um contingenciamento super positivo. O mercado esperava algo na casa de 10 bilhões de reais, visto que o avanço das despesas obrigatórias estavam em um ritmo maior do que o mercado esperava, do que a própria equipe econômica projetava, e sobre a ótica de receita, nós tivemos uma receita um pouco abaixo também do projetado. Então esperávamos, na verdade, um contingenciamento de 10 bi. Veio um contingenciamento de 31 bilhões, 3 vezes superior ao que o mercado esperava. Então, isso foi muito bom. Só que logo na sequência nós tivemos um balde de água fria, que foi toda a estrutura e o que estava por trás do anúncio dessas mudanças do IOF. E vale lembrar que nós precisamos, né, aprender a avaliar as medidas públicas pelos resultados e não pelas intenções. Por mais que a intenção do Ministério da Fazenda fosse simplesmente aumentar a arrecadação para se aproximar do cumprimento das metas fiscais para 2025, o impacto disso, o resultado disso na economia foi um resultado diferente. Ou seja, deixou aberto indícios muito fortes de um possível controle de capital no futuro. E o investidor estrangeiro, que representa um fluxo muito relevante de capital aqui no nosso país, recuou fortemente, mas o Ministério da Fazenda conseguiu minimizar um pouco desses impactos negativos, mas não a totalidade. Marcos, eu vou chamar o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, para participar dessa nossa conversa. Naka. Marcos, eu queria te ouvir sobre dois aspectos. O primeiro é esse temor que apareceu de quinta para sexta-feira de controle de capital. Você acha que depois deste passo atrás que o governo anunciou 6 horas depois da medida, essa hipótese ela sai do radar do mercado dos agentes econômicos? E uma segunda pergunta. Você usou uma frase muito forte, né? As políticas públicas precisam ser avaliadas pelo seu resultado e não pelas suas intenções. Tendo isso em mente e tendo em mente que é preciso cortar gastos, o governo até tentou cortar alguns gastos, por exemplo, gastos tributários, mas o Congresso foi terminantemente contra. Ao contrário, aumentou os gastos tributários, por exemplo, na folha de pagamentos, no PERSE. Onde cortar gastos? Excelente pergunta, Fernando. Sua primeira pergunta vem em linha com realmente se foi apagado, né, todo esse impacto negativo que foi gerado inicialmente. Nós acreditamos que ele foi minimizado.
Tá? Até porque quando a equipe da Fazenda volta atrás com essa medida, porque num primeiro momento o anúncio do IOF, que aumentava significativamente também até os investimentos em fundos no exterior, isso tem uma repercussão muito negativa. Tá? Por outro lado, mesmo recuando com algumas medidas anunciadas, a pessoa física que eventualmente utiliza um cartão para fazer compras no exterior, compra moeda em espécie, teve um aumento considerável. Vale lembrar que o IOF era 0,38%, foi anunciado uma mudança para 3,5% e depois voltou para 1,1%. Só que de 0,38 para 1,1, nós estamos falando de um imposto 3 vezes maior. E quando nós olhamos o passado recente, em 2024, nós, governo, arrecadamos algo perto de 70 bilhões de reais com o IOF. Apenas no primeiro trimestre, essa arrecadação superou 16 bilhões, maior valor para a série histórica. Tá? Agora, sobre o ponto de vista de corte de gastos, de fato, Fernando, nós chegamos em uma trajetória muito preocupante da nossa dívida pública. Por exemplo, atualmente, aproximadamente 95% do nosso orçamento ele vem de despesas não discricionárias, ou seja, despesas obrigatórias. Nós temos algo perto de 5%, algo que representa aproximadamente 2% do PIB, onde o governo pode realmente fazer o que quiser. Então, essa despesa pública, que basicamente ela é praticamente obrigatória, e até uma própria projeção da equipe econômica é que em 2029, 100% da nossa dívida ela tende a ser obrigatória, dado a trajetória que nós estamos atualmente. Então, nós vemos que existe uma mudança estrutural por trás, que ela é muito mais importante e necessária nesse momento do que um ou outro corte específico. Até porque nós sempre fomos um país, Fernando, que infelizmente não fazemos reformas estruturais. A gente vai fazendo um remendo aqui, outro ali, e logo em seguida nós precisamos de uma reforma melhor, porque a que foi feita no passado recente já não atende mais às projeções econômicas. Então nós caracterizaríamos talvez um processo de desindexação da dívida pública como talvez um passo mais importante para minimamente começar a projetar uma trajetória mais sustentável da dívida pública. Um outro dado muito relevante é que algo na casa de R$1 de aumento no salário mínimo pode gerar um aumento de despesas públicas na magnitude de 400 milhões em um ano. Então, olha o impacto de ter uma dívida altamente indexada e quase a totalidade dessa dívida obrigatória, sem muito espaço para movimentos. Então, a nossa percepção é que, de fato, precisa haver uma mudança estrutural para, de fato, a gente ter uma trajetória a médio e longo prazo mais sustentável. Não é uma missão muito fácil, né? Pelo contrário, é um desafio muito importante que o governo tem pela frente, principalmente quando nós consideramos que em 2026 nós temos uma eleição presidencial e, historicamente, anos de eleições presidenciais, as despesas tendem a aumentar um pouco mais. A má notícia é que não há espaço para isso no orçamento. Aí é só a gente observar qual vai ser a engenharia que o governo vai fazer em 2026. Nós conversamos com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Muito obrigada, Marcos, pela sua entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês.